Salve Maria! Uma alegria estar aqui de volta. Se estamos indo para nos confessarmos, e enquanto estamos indo, batemos o carro, morremos, somos perdoados de nossos pecados? Então, aqui a pergunta está muito boa e ela se responde assim, é muito simples. A pessoa que está indo para se confessar, ela já está indo porque se arrependeu. E quando a pessoa tem um ato de arrependimento, por amor a Deus, ela já recupera nessa hora o estado de graça. Isso se chama contrição perfeita. Agora, uma coisa é necessário ficar clara. A contrição perfeita não é um sentimento. Porque às vezes a pessoa, no fundo mesmo, ela está com medo de ser condenada, medo do inferno. Mas ela sabe que esse medo não é suficiente para devolver a amizade com Deus. Na confissão na confissão sim, mas nesse caso que a pessoa morre antes de se confessar. A atrição, que é a contrição por medo, ela não é suficiente. Mas a contrição perfeita é um ato de vontade. Eu estou sentindo medo do inferno, mas eu digo no meu coração, ou na minha mente, no que for, eu quero me arrepender por amor a Deus. Eu quero me arrepender por amor a Deus. E diga a Deus, meu Deus, eu me arrependo exclusivamente por amor a vós. E o que é bonito aqui é a gente considerar o seguinte, nunca ficar um segundo fora da graça de Deus. A pessoa teve o desastre, uma fraqueza de cair, imediatamente faça um ato de contrição perfeito. Vai recuperar a graça. Já vai estar na amizade com Deus. O demônio não perde o vínculo com aquela alma. Depois é necessário ter a disposição de se confessar na primeira oportunidade. E não pode receber os sacramentos também. Até receber a absolvição sacramental, não pode receber os sacramentos. Mas no caso de uma pessoa que está indo de carro, muito provavelmente ela já teve o arrependimento antes. Deus não vai abandonar uma pessoa assim. Que às vezes a gente fica com uma ideia de que é dificílimo ser perdoado. Ou então, Exato. Pelas cabeças de muitos é assim, nossa, meu pecado é tão grande, eu sou tão ruim, eu não sei se tem perdão para o meu caso. E quanta gente passa pela cabeça suicídio, passa isso, passa aquilo, por quê? Porque não tem noção do que é doutrina católica, coisa mais simples do mundo. A igreja não se desespera da salvação nem sequer de uma pessoa que se suicidou. A igreja fica um pouco reservada quanto ao cerimonial de fazer de exéquias. Não pode ser público por causa do mau exemplo que isso significa. É muito fácil de compreender o mau exemplo que é isso. Mas no coração, a igreja pode rezar por essa pessoa. Por quê? Naquele momento em que a pessoa fez uma loucura, tirou a própria vida, pode ser que haja um intervalo entre a separação da alma e do corpo. Nesse intervalo, o anjo da guarda vai dar todas as forças dele para criar um arrependimento perfeito na pessoa, para que a pessoa se arrependa e se salve. A eternidade está garantida. Então é muita misericórdia que está nas nossas mãos, está nas nossas mãos. A contrição perfeita está nas mãos de cada um. Tem uma pergunta que chegou agora da Eliane Silva. Padre Rodrigo, quando uma pessoa lhe pede perdão e volta a cometer o mesmo erro, essa pessoa merece o perdão? Muito boa pergunta. Muito boa pergunta. E sabe que essa mesma pergunta São Pedro fez para nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sei que está claro o que a senhora está querendo dizer, e a senhora conhece o que eu vou dizer de São Pedro. A gente vai dar um matizinho daqui a pouco. Mas primeiro a nossa base sempre é a Sagrada Escritura, a doutrina. Como são perguntas de doutrina católica, o que nós queremos dar para cada um que está aí são elementos para poderem responder aos outros também. Por isso que nós mencionamos muito a Sagrada Escritura, a doutrina clara como ela é. E nós somos arautos do Evangelho. E os arautos do Evangelho têm que pregar a palavra de Deus que está inteirinha na Sagrada Escritura. É uma perfeição a Sagrada Escritura. É um oceano inesgotável aqui. Daqui a gente tira a resposta para absolutamente tudo na vida. Mas tem que interpretar segundo a doutrina católica. Tem mais essa ainda, como São Pedro diz aqui. Meu Senhor, se meu irmão pecar contra mim, é muito claro aí. Quantas vezes devo perdoar? Até 7 vezes? Não te digo 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Agora, na pergunta da senhora está claro o que a senhora quis dizer. Se eu percebo que não tem arrependimento, devo perdoar ou não? Aqui nós devemos agir como Deus, porque Deus é o nosso modelo. Nosso Senhor diz, sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Eu devo estar com as portas do perdão sempre abertas. Assim que aquela pessoa se arrepender, imediatamente eu perdoo. Mas enquanto ela não se arrepender, eu não tenho o que perdoar, porque não há arrependimento. O perdão só cai sobre um arrependimento. Se não há arrependimento, eu ajo como Deus. Eu vou esperar o momento.
Eu vou pedir a Deus que haja, que transforme aquele coração, que faça a pessoa perceber o mal que fez. Reze por ela. Reze para que Nossa Senhora dê um jeito e Nossa Senhora vai dar um jeito. Tem que, como diz, o céu é dos violentos. Então tem que fazer violência aos céus. E aí eu vou poder perdoar 70 vezes 7. Aí é a virtude da paciência. Até o Sr. Dr. Plínio dizia que apostolado é uma definição que ele dava. O que é fazer apostolado com os outros? Apostolado é paciência, ele dizia. Porque muitas vezes a gente quer corrigir na hora e quer apertar, quer consertar uma situação, mas a pessoa a quem a gente está se dirigindo não está predisposta ainda, não está preparada. É necessário regar muito ainda a alma dela com orações, com pedidos, com insistências aos céus, para que a alma vá sendo trabalhada e a graça possa pousar, a pessoa possa melhorar naquele ponto. Rosana Lúcia, ela pergunta o seguinte: seremos julgados logo após a nossa morte? Ou seremos julgados somente no dia do juízo final? Como se dá o juízo particular? Muito boa pergunta. Isso é muito simples. Que a igreja ensina que há o juízo particular, que no momento da morte cada um já tem um juízo que é feito por Deus imediatamente. A pessoa recebe um conhecimento instantâneo de uma coisa muito rápida da própria visão que Deus tem a respeito da vida da pessoa. Tudo aquilo que ela fez de bom e tudo aquilo que ela fez de mal ou deixou de fazer, num relance, num instante, tudo aquilo fica claro como um foco de luz, um sol assim que bate sobre a vida inteira da pessoa. E claro, depois há o juízo final, que é o momento em que no fim dos tempos, no fim do mundo, todos reunidos, todas as almas farão justiça a Deus. Deus fará justiça a tudo que passou na história, os acontecimentos históricos. Nós nem podemos imaginar a grandeza desse ato, os cânticos angélicos. Muitas vezes nós temos uma noção muito simplificada, muito comum das coisas, mas imaginar o que deve ser esse grande acontecimento, o grande acontecimento da história, onde será tudo posto diante de todos os atos de nossa vida, e aí serão os justos premiados e aqueles que viveram a vida do pecado e morreram em pecado, castigados. E, como sempre na doutrina católica, toda doutrina a gente encontra o fundamento na Sagrada Escritura. Então, Rosana, se precisar explicar para alguém em algum momento de onde vem a doutrina do juízo, etc., na Carta aos Hebreus, eu não me lembro exatamente que parte, porque a gente não tem tempo de preparar antes, é tudo na surpresa aqui. Na Carta aos Hebreus é certo. Tem um certo trecho em que diz: o homem morre uma vez só e logo depois vem o juízo. Então é imediato o juízo. O homem morreu, é julgado por Deus. E depois tem o juízo final que o nosso Senhor Jesus Cristo menciona no Evangelho, que está dito no Apocalipse, em vários trechos de São Paulo, inclusive. Então, há esses dois juízos, mas o juízo nosso que vai definir a eternidade é imediatamente após a morte. O juízo final é uma espécie de juízo da história. É um grande juízo onde tudo fica claro. Os que tramaram, os que foram bons, os que foram fiéis, tudo isso vai ficar claro. Muito boa pergunta, excelente pergunta. Cioli, ela diz: meu filho Miguel, de 5 anos, tem uma pergunta. Se no dia do juízo todos serão julgados, então os santos que estão no céu já tiveram juízo. Está claríssimo. Os santos também vão ser julgados no fim do mundo? Provavelmente sim. No juízo final tudo vai ser passado a limpo. Agora tem duas teses, que o Monsenhor João sempre nos repetiu nas homilias dele, o Padre Flávio deve se lembrar. Existe a tese de São Tomás de Aquino e a tese de Santo Afonso Maria de Ligório. São Tomás de Aquino é da tese que os pecados dos que se salvarem não serão lembrados no juízo final. E os pecados dos que se condenarem, esses sim vão ser lembrados no juízo final. Agora, o argumento de São Tomás é tão bonito que parece ser o mais verdadeiro. Qual que é o argumento dele? Quando nós somos perdoados dos pecados na confissão, Deus esquece dos nossos pecados. Isso está nos Salmos, Deus afasta para longe, esquece como se não existisse mais. É um esquecer místico, mas Deus como que esquece. Para que Ele vai lembrar no juízo? Então, provavelmente, os pecados dos justos não vão ser lembrados no dia do juízo final. A própria Sagrada Escritura diz que os pecados confessados, perdoados, a pessoa que se arrepende, são como
são lançados ao fundo do mar, mais ou menos como a gente joga uma pedra num lago, no mar mesmo, aquilo, pluf, tem aquele primeiro instante que sai um pouco de água, uma bolha, a pedra afunda e aquilo desaparece. E assim são os nossos pecados, aquilo apagou mesmo, a pessoa tem que ir para frente com toda a confiança. Então, isso traz muita esperança para nós.